uma pergunta e você saiu me atacando e ofendendo. Você me respeita. Então me escuta. Ofendendo não. Então quando eu digo você, fala que vai no Fora de São Paulo e você fala que é uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. O que for fake news e o que for antidemocrático vai ser derrubado. Ele saiu da favela, se formou em Direito e virou um dos nomes mais falados da política brasileira antes dos 30 anos de idade. Esse é Nicolas Ferreira, o vereador mais votado de Belo Horizonte e que 2 anos depois foi o deputado federal mais votado do país, com quase 1,5 milhão de votos. No meio de controvérsias, discursos inflamados e milhões de seguidores, será que ele tem mesmo a resposta para os problemas do Brasil? Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr, aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Se há ainda muito que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo, que eu sou entrevistado, e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. O senhor acha isso democrático? Eu não posso falar contra o Estado democrático de direito, caso contrário eu tomo uma multa no meu contra-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolhidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se o senhor acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe somente, não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da República que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Nós temos não fala besteira, Nicolas. Nós temos a condição... Só um minutinho que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores nas universidades. Agora, você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Lula. Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Qual é o seu critério eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você acha que comunismo então, tá bom, vai lá. Ditadura necessariamente? Quer dizer, toda ditadura é comunista? O fato de você... Mas todo comunista é ditador. Eu concordo que você tenha sido censurado. Todo comunista é ditador. Todo. Ah, sim. Agora, todo ditador é comunista? Mas quem está discutindo isso? Não, você está falando, você está confundindo as coisas. Você está falando que o fato de você ter sido censurado ou ter sido impedido de falar coisas é uma prova de que existe um comunismo sendo instalado no Brasil. Deixa de ser... Isso sim é... Não. Peraí. As nossas universidades, elas são formadas e formam... Peraí, mas eu estou falando... Sendo instalado é o fato de que você... Eu posso provar se você me ouvir, então. Eu posso provar se você me ouvir, eu posso provar? Porque, pelo visto, só de você ter... Então, só um minutinho. Eu posso responder ou você vai ficar falando? Não. Que só encerra aqui. Só deixa claro isso. Vamos falar um de cada vez, só pra gente também não, mas é importante, não atrapalhar o entendimento da audiência, por favor. Mas fui interrompido, então me escuta. E você saiu me atacando e ofendendo. Você me respeita. Então me escuta. Ofendendo não. Quando eu digo você, fala que vai no Foro de São Paulo e você fala que é uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. Você dizer que as pessoas estão plantando um comunismo fake para poder ganhar a eleição. Toma vergonha na sua cara. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Universidades estão formando militantes, pessoas estão sendo colocadas como criminosos por defender um governo. Eu estou sendo cerceado, assim como vários jornalistas. Pessoas não têm liberdade aqui no Brasil. O Foro de São Paulo coloca todos os presidentes aqui na América Latina para você vir aqui na audiência na minha cara falar que Foro de São Paulo é uma mera reunião, que você foi lá e tem um videozinho no YouTube.
É isso mesmo, Videozinho, toma vergonha na caramba, sua eu fui lá cara. e fui ver. Não tá conversando com mulher. Só um momento, então, Nicolas e Diogo. Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Conrado, enquanto a gente respira um instantinho. Vamos tentar se respeitar nessa conversa e manter um pouquinho a calma. Fernando Conrado conversa com a gente um pouquinho, dá a sua opinião sobre o assunto. A gente volta a ouvir o Diogo e o Nicolas também. Vai lá, Conrado. Que olha só, que no mundo que a gente vive, a gente não tem mais liberdade. Eu, como deputado, não vou poder agir. Ou seja, a gente já não vive numa democracia. Isso é claro para todos nós aqui. E é um lado calando o outro. Ou alguém não viu o discurso de... Quando o Lula venceu, ele fez um discurso lido, bonitinho lá no Fantástico, mas depois ele vai para a Avenida Paulista dizer o quê? Eu já falei com a esquerda, eu já falei com a direita e agora eu vou falar com a esquerda novamente, porque não vai mais ter direita no Brasil. Ou naquela nomeação de ministros dele, que ele diz que o Bolsonaro pode ter acabado, mas os bolsonaristas estão nas ruas e devem ser reprimidos e atacados. É esse o mundo que a gente está vivendo, de completo silêncio. Quem se opõe contra é martelado na cabeça. Esse é o coletivismo, que é uma das coisas ruins da própria esquerda. Assim como a gente tem essa visão de mundo do progressismo, de achar que o mundo vai ser melhor automaticamente, sem coragem e sem esforço. E isso que o Nicolas nos fala aqui é algo muito importante. Olha só, pessoal, a gente teve a cereja do bolo lá, Bolsonaro, mas de resto a gente não conseguiu nos unir e estamos perdidos novamente. Vamos voltar para a base. Parece o discurso do Mano Brown para o PT lá, né, quando o PT caiu do poder. Vamos voltar para a base, vamos unir a tua comunidade, quais são os teus valores. O maior ganho do governo do Bolsonaro que a gente teve aqui é poder falar de política de maneira aberta. Como a gente tem a Jovem Pan hoje, sim, tem aqui que a gente tem os dois lados discutindo, com visões de mundo, e faz parte dessas discussões, até é bom, porque são o combate de ideias que vai fazer a gente ter uma visão maior do futuro, se a gente fizer tudo isso aqui com muita honestidade intelectual. Acerca do que a gente teve do discurso do Bolsonaro... Não, a gente tem que dispensar o deputado, mas eu peço para que você faça a última pergunta para ele, por favor, alguma pergunta relativa ao que nós ouvimos do presidente nessa live, por favor. Claro. Nicolas, diante dessa fala do presidente, no momento que ele faz essa primeira parte, como tu bem falou, isso é um discurso que não precisava fazer para sua base. Ele está fazendo, para mim, um discurso de desculpa para os petistas. Me compreendo, a gente até fez um bom governo. Minha pergunta para ti é, eu não estou falando de golpe militar, de nada disso, tá? Mas diante dessa saída com um discurso quase melancólico, como que ele fez, sem tanta energia assim, tu acha que acaba-se a figura do mito Bolsonaro? Eu vi que tu tem atrás ali o meme dele pescando. Aquela imagem vai continuar ali ou ela vai sair da tua estante a partir de agora, Nicolas? Eu acho que vai ficar no imaginário do brasileiro o papel que o Bolsonaro fez. Eu acredito que essa parte do mito, né, da eu sou a lenda, de colocar como quase o Bolsonaro fosse um super-herói, de fato, ela, como eu posso dizer, ela sai um pouco do âmbito imaginário, porque as pessoas conseguiram compreender o que é a política de fato, que realmente é um jogo difícil, complicado, de sacrifícios, e não é nenhum privilégio, né, ser presidente da República. Portanto, eu acho que agora, como mesmo o próprio presidente disse, né, que ele levantou lideranças, e lideranças são feitas também de forma natural, de forma espontânea, eu vejo que, como eu retorno aqui mais uma vez, eu acho que a visão que nós vamos ter do presidente Bolsonaro, que aqui eu tenho pelo menos, e vejo as pessoas comentando, é de que ele abriu o caminho. Antes tinha uma voz única, somente aqui no Brasil. E do tanto que aquelas que a gente achavam que eram os opositores, hoje estão de mão dadas, inclusive desde FHC até os dias atuais. Portanto, eu acredito que foi uma pessoa que realmente se sacrificou durante um período muito difícil e que esse mito aqui, né, de que tem aí os memes, acho que ficará aí, né, nos nossos corações. O presidente Bolsonaro, obviamente, ele não morreu, ele continua, né, sendo uma pessoa e com certeza extremamente influente nas próximas decisões que foram serem tomadas na base da direita, e acredito que a fala dele, a maneira como ele está se portando, é de que ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão dele dentro daquilo que ele era capaz de fazer. Portanto, eu acho que foi esse o tom que ele deu na despedida. Peraí que eu estou escutando o pessoal falando aqui atrás. Eu acredito que esse foi o tom de despedida dele, e deixando bem claro que essas lideranças fazem parte da retomada cultural. Para finalizar, eu estive com o Olavo de Carvalho antes do seu falecimento,
e ele disse para mim, eu falei, olha, Olavo, o que você nos aconselha, né, a fazer daqui para frente? Ele falou, olha, eu vou falar para você exatamente aquilo que o Dirceu diz para a esquerda. Trabalho de base, trabalho de base. Portanto, muitas das vezes eu fico atônico, assustado, né, quando a esquerda ela acredita que nós temos todas as bases, sendo que eles possuem todas as bases. A produção literária, cultural, das universidades, a nossa mídia. Você entra dentro de uma escola ensino fundamental, entra nas associações de bairro, você entra nos consultórios de psicólogo, de psiquiatria, na saúde mental, você vai ver que está completamente tudo dominado pela esquerda. Mas isso foi fruto meramente, obviamente, né, do acaso, segundo alguns. Portanto, eu retomo aqui para que a gente mantenha a nossa esperança, não ingênua nos nossos corações, mas de saber que a esperança somos nós. No dia a dia, de conversar, de dialogar e saber que na maratona sempre há um começo. E nós estamos nele. Espero que o fim seja melhor do que a gente vai enfrentar nesses próximos anos aí.